Políticas Públicas em Tese é um produto da disciplina Comunicação em Políticas Públicas do curso de Comunicação da UFMA. Neste episódio, conheça a tese Trabalho Escravo Contemporâneo no Maranhão, uma análise da lista suja do Ministério do Trabalho como ação de repressão econômica. A tese foi defendida junto ao Programa de Políticas Públicas da UFMA por Bruna Feitosa Serra de Araújo. Ela é a nossa entrevistada deste programa. Eu sou Franklin Douglas. Eu sou Paula Cerdeira e este é o Políticas Públicas em Tese. Políticas Públicas em Tese. Bruna Feitosa Serra de Araújo é graduada em Direito pela UNDB. Ela tem especialização em Direito do Trabalho, mestrado em Gestão de Programas e Serviços de Saúde e mestrado e doutorado em Políticas Públicas. A pesquisadora integra o grupo de pesquisa Desenvolvimento, Política e Trabalho da Universidade Estadual do Maranhão e o grupo de pesquisa Direito e Envelhecimento da Universidade Federal do Maranhão. É com Bruna Feitosa que Paula Cerdeira conversa neste episódio de Políticas Públicas em Tese. Professora, seja bem-vinda aos Políticas Públicas em Tese. Inicio lhe perguntando: como surgiu o interesse em pesquisar sobre o trabalho escravo contemporâneo no Maranhão? Bom, primeiramente é uma honra para mim estar aqui com vocês. E o meu interesse surgiu em virtude dos dados alarmantes de denúncias aqui no nosso estado, em que ele figura no ranking em 5º lugar atualmente no trabalho escravo contemporâneo. Mas se nós formos analisar a naturalidade dos trabalhadores resgatados, está em 1º lugar no ranking, nesse triste ranking. Então, veio desse enfrentamento meu, desde o mestrado, perpassou pelo doutorado e agora também no pós-doutorado em Direito, que eu estou fazendo aqui na universidade, eu venho tentando compreender as especificidades que fazem do Maranhão estar nesse cenário de trabalho escravo, agora análogo, mas que, como sabemos, desde 1888 terminou o trabalho escravo, em 13 de maio, com a abolição da escravatura, mas até hoje nós conseguimos visualizar ele agora sob nova roupagem. Então, vem desse meu interesse dentro da pesquisa e por ter pouco material de estudo no Maranhão. Então, tinha a dissertação do Bira do Pindaré e tinha da professora Flávia Moura, mais professora Flávia Moura da Comunicação Social. E dentro do direito eu não observava pesquisadores que se interessassem por esse campo de estudo que é interdisciplinar. E veio dessa minha vontade de enfrentar quais são, então, os fatores que vêm levando o Maranhão a estar nesse triste cenário. Professora, aí por que o trabalho escravo muitas vezes permanece invisível? E quais foram as consequências dessa invisibilidade? Essa invisibilidade, ela advém justamente de que lá em 13 de maio de 1888 ele terminou. E as pessoas não veem mais o trabalhador preso a uma bola de ferro, né? Não vê mais ele sendo açoitado lá naquela praça de Alcântara, onde tem o Pelourinho. Então, se ela não observa isso, ela pensa que não existe trabalho escravo, porque hoje ele está sob uma nova roupagem. Então, essa adjetivação, neo-escravatura, contemporâneo, ela é uma adjetivação que muitas das vezes os operadores do próprio direito não enxergam. Enxerga como uma condição degradante, algo que possa estar violando algum direito dentro da CLT, mas não consegue enxergar como trabalho escravo em si, porque já foi abolido. Então, essa invisibilidade advém daí. Então, é preciso que a sociedade ela possa realmente ter esse espaço de diálogo, para que ela possa entender que hoje existem novas roupagens, que é o contemporâneo, ou que a gente fala também muito no direito, que é o análogo, trabalho escravo análogo, que já é crime no artigo 149, mas dificilmente você vai ver alguém preso por esse crime. Então é algo que precisamos de muitos espaços, muitos diálogos como esse que nós estamos tendo agora, para que as pessoas comecem a ter essa possibilidade de refletir criticamente sobre isso.
Quanto a essa analogia do conceito, quais são as características? A gente chega, isso aqui é análogo à escravidão. Isso, existe um conjunto, né, de fatores como a jornada exaustiva, como a questão das condições degradantes, a servidão por dívida, que está muito atrelado hoje, no sentido de que ninguém vai para ser escravizado, é uma falsa promessa de emprego. Chegando lá, por exemplo, no interior daqui do Maranhão, quando ele desembarca da van, já está anotado que aquela viagem que ele fez custou tantos reais. E aí ele vai sem dinheiro para lá, chega lá, tudo que ele vai comprar na vendinha, geralmente do dono da fazenda, também é anotado. Chega uma hora que quando ele vai receber o ordenado dele, se ele recebe 50 reais ou 100 reais é muito. Então, ele fica preso, atrelado. Aliado a isso, a gente tem o isolamento geográfico. Então, muitas fazendas são muito dentro dos rincões. E, além do isolamento geográfico, tem a questão da retenção dos documentos, né? Então, para nós que somos esclarecidos, a gente vai lá tirar uma segunda via. Mas, para aquela pessoa que é vulnerável socialmente, não. Ele pensa que se ele não tem o documento dele em mãos, que está retido, a RG, CLT, a CTPS, melhor dizendo, ele é um indigente. Fora isso, a pessoa que ela está mais vulnerável socialmente, ela também tem essa questão de que ela tem aquela honra com aquela dívida. Ela não quer sair de lá enquanto ela não pagar, porque ela acha que aquela dívida realmente, né, é dela. Então, todos os equipamentos de proteção individual que deveriam também ser dados pelo empregador, o EPI, ele também é anotado. Então, é todo um conjunto, né? E condições sanitárias também que são, muitas das vezes, insalubres, né? Então, a gente observa isso. E o que é mais triste, Franklin, é ver que os escravagistas não se sentem escravagistas. Eles acham o seguinte, olha, a gente coloca ele, muitas das vezes, num local ali em cima de um estribo para dormir, porque se a gente for colocar na cama, ele nem quer, porque não faz parte dessa vivência dele, dessa cultura dele, dormir em cama, dormir com essas condições mais favoráveis. Então é interessante como se fosse ali da própria situação dele de vivência e não consegue ele se enquadrar e nem se ver como um criminoso. Mas se a gente for analisar o artigo da lei, entendeu? Políticas públicas em tese. Estamos conversando com Bruna Feitosa, pesquisadora do GDPET, Grupo de Pesquisa, Desenvolvimento, Política e Trabalho da Universidade Estadual do Maranhão. Professora, o que torna o Maranhão um estado com maior incidência de trabalhadores vítimas de trabalho escravo no Brasil? Olha, inicialmente é o modelo de desenvolvimento socioeconômico do Maranhão, que sempre privilegiou o grande capital, né? Então, a gente vem desde uma questão histórica lá atrás, onde grandes projetos como Ferrovia Carajás, a gente vai lá para trás, né? Alumar, Vale, ela não fez o desenvolvimento socioespacial do nosso povo, mas sim sempre visando o grande capital. Aliado a isso, nós temos aqui uma impunidade muito grande, né? E somado a essa questão da impunidade, as penas do crime de trabalho análogo ao escravo, elas não chegam a ser privativas de liberdade. Então, muitas das vezes, ela é apenas restritiva de direitos. E isso faz com que a gente não veja muitos escravagistas sendo punidos, né? Também temos a questão da precisão, que é um termo específico que a gente usa aqui no Maranhão, né? Fora daqui eu falo muito da questão da pobreza em si, mas aqui a gente consegue ter esse termo mais regional e que as pessoas possam compreender. Então, essa questão da precisão, ela é um fator complicador, principalmente, Franklin, porque eu conheço trabalhadores que já foram resgatados 4 vezes e eles fogem da federal, como eles dizem. Olha que ponto que chega, né? O escravo tentando fugir da própria polícia, porque ele diz o seguinte, eles vão me tirar desse ciclo da escravidão, mas eu vou ter que acabar voltando, porque eu não vou ter políticas públicas ali efetivas que me façam sair dessa situação. Então ele diz que a Polícia Federal acaba
dificultando a vida dele. Quer dizer, olha que ponto, né, nós chegamos de entendimento desse trabalhador, né, que está sendo ali vilipendiado nos seus direitos mais dignos, né, que é do trabalho livre, decente, e ele tendo que se submeter a essa situação, porque muitas das vezes a gente pensa assim, o trabalhador ele não tem consciência que é escravizado. Nem sempre. Muitos trabalhadores têm sim essa consciência, só que eles estão numa situação tão vulnerável que eles têm que se submeter a essa situação. Aí, na sua opinião, quais são os maiores desafios para a erradicação do trabalho escravo no Brasil, especialmente no Maranhão? Olha, perpassa pela questão de políticas públicas mais efetivas, tá? Porque o que a gente tem hoje para o trabalhador escravizado? Seguro-desemprego, 3 parcelas. Isso não vai resolver o meu problema, né? Pelo menos 5, que seria o máximo, seria interessante para ele estar ali. Quando ele é ali resgatado, o que acontece? Ele é incluído no CAD único, mas muitas das vezes ele já está no CAD único, ele já recebe um Bolsa Família, né? A família dele ali naquelas condições. Mas isso não vai resolver o nosso problema. Então, a gente precisa realmente de políticas públicas municipais, estaduais e federais que façam essa interlocução, esse diálogo melhor. Porque enquanto isso não acontecer, enquanto a gente ficar apenas na questão de congressos, seminários, debatendo, é importante? É sim, mas a gente precisa também dialogar mais efetivamente com a questão do poder público, de trazer políticas que possam ter metas, prazos. Por quê? Por exemplo, aqui no Maranhão, a gente está com um termo de ajustamento de conduta, por isso que foi criado o Programa de Erradicação do Trabalho Escravo de 2018 a 2023. Mas a gente precisa, sim, qual é o prazo dessa meta, como é que ela vai ser, quem vai ser os atores e, o mais importante, é a avaliação. Né? Porque a gente tem uma cultura, a gente aprende muito isso no curso de políticas públicas, que a gente tem uma cultura de fazer muitos projetos, implementar muitos programas, mas e a avaliação dos planos nacionais, dos planos estaduais que já foram feitos aqui no Maranhão? Então, a gente precisa de reforma agrária também, porque o trabalhador escravo, ele é um dos que estão lá beneficiários da reforma agrária, que pode ser mais rapidamente para ele colocado, porque o que ele quer é a terra, para ele poder plantar, para ele poder ter ali as coisas dele e não precisar cair nesse ciclo vicioso. Então, perpassa principalmente por programas federais, os estados também têm muito a contribuir, mas realmente a gente precisa de políticas públicas efetivas na base. E, professora, quais são os principais marcos regulatórios no enfrentamento do trabalho escravo existentes em âmbito federal e aqui no estado do Maranhão? Inclusive, a nível internacional, nós temos muitos também, né? Porque o Brasil ele é signatário de várias convenções e tratados internacionais. Agora, no âmbito federal, nós temos também muitas leis que amparam, né? A gente vai desde a CLT, a própria Constituição Federal traz lá um dos objetivos da nossa República, ter essa questão do trabalho digno, mas a questão ela perpassa principalmente por leis que precisam ser melhores elaboradas, né? Aqui no estado do Maranhão nós temos 3 leis que foram muito importantes com relação à lista suja do trabalho escravo, que é o seguinte: se o escravagista, né, for colocado nesta lista suja no Ministério do Trabalho, ele não pode receber, por exemplo, um benefício fiscal do Estado do Maranhão, ou um benefício creditício. Por exemplo, se ele for pegar um empréstimo num banco público, que tem a participação do Estado ou da União, ele não tem acesso. Isso é muito interessante, essas leis que a gente tem aqui no Maranhão, mas elas precisam ser melhores elaboradas no sentido de colocar os estudiosos do trabalho escravo para colaborar dentro dessas leis. Eu acho que está faltando essa interlocução, sabe? De chamar quem é que estuda trabalho escravo contemporâneo aqui no Maranhão. Então vamos para cá. Qual a contribuição que você pode trazer? Tá? Eu penso que os deputados, os vereadores, eles têm essa abertura, mas está faltando essa interligação entre a universidade e a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Vereadores e o próprio Congresso Nacional. Políticas públicas em tese. Com
Continuamos nossa conversa sobre trabalho escravo contemporâneo no Maranhão, tema de pesquisa de Bruna Feitosa, trabalho escravo contemporâneo no Maranhão, a quem estamos entrevistando agora. Poderia nos explicar, professora, como a lista suja do Ministério Público é vista como uma ação efetiva de repressão econômica no combate ao trabalho escravo? A lista suja, ela é um cadastro de empregadores, né, que nós denominamos de os novos, né, escravagistas, em que ela foi criada pelo Ministério do Trabalho. Inclusive, ela está sendo agora aperfeiçoada pelo Ministério Público do Trabalho. Então, eles também estão com essa ideia de criar uma lista suja, só que a nível agora de processos judiciais. Porque a do Ministério do Trabalho, ela é alimentada pelos auditores do trabalho. Então, eles vão em loco, fazem a fiscalização e, só para vocês terem uma ideia, hoje o número de auditores fiscais aqui do trabalho é ínfimo, né? Nós não temos concurso há muito tempo, estava conversando com o superintendente do Ministério do Trabalho aqui do Maranhão, da Delegacia Regional, e ele estava me falando que não tem concurso há muito tempo, e os servidores, muitos já estão aposentados ou já passaram em outros concursos e a gente não tem efetivo para fazer essa fiscalização em 217 municípios. Então, é alimentada essa lista e só vai para lá quando esse auto de infração já não cabe mais recursos, né? Já foram esgotadas todas as possibilidades desse empregador sair dessa lista. Mas, enfim, estando lá, eu observei na minha pesquisa que uma das formas da gente enfrentar o trabalho escravo é quando a gente perpassa pela questão financeira, econômica. Se você está nessa lista, e aí nós temos leis que atrelam a ela, como essas leis daqui do Maranhão e outras também no âmbito federal, em que impede ele de melhorar ainda mais o empreendimento, porque ele vai cortar o crédito, ou vai cortar aquele benefício fiscal que ele já recebe, faz com que freie o trabalho escravo, porque aí ele vai pensar duas vezes, bom, eu não vou ter o meu crédito validado lá no banco, então eu vou excluir aqui dessa minha cadeia de produção o trabalho escravo. E está tendo boa repercussão, mas para você ver como essa lista ela impactou no Brasil, nós tivemos várias ações, né, várias ADIMs, solicitando a inconstitucionalidade dessa lista no STF. E ora foi, pelo próprio STF, medida liminar, ela foi suspensa, né? Então, na minha tese, eu vim trazendo esse diálogo. Quais são os argumentos que o STF entende pela suspensão da lista suja e quais são os argumentos que entende pela liberação? E quando foi 2020, setembro de 2020, o STF entendeu pela constitucionalidade, porque entendeu que essa lista, ela traz a questão do acesso à informação, da publicidade, para que as pessoas possam saber qual é a fazenda, qual é o CPF ou o CNPJ que está atrelado àquela fazenda, quantos trabalhadores foram resgatados, quantas pessoas estão envolvidas naquela situação de determinada fazenda. Então, essa lista ela é constantemente atualizada, né? Tem uma periodicidade constante de atualização, e está lá no site do Ministério do Trabalho para todas as pessoas poderem refletir sobre ela. E penso que ela deveria ser mais difundida para que a própria população possa ter maior conhecimento dessa lista. No Maranhão, quais são as características, a caracterização dessa lista suja, pelo que tu pesquisar? Olha, eu nunca tinha visto São Luís. E atualmente foi a primeira vez que tem lá São Luís na lista. Eu sempre tinha visto os interiores, foi uma surpresa, né? Porque nunca tinha chegado à capital. E eu fiquei surpresa de ver São Luís lá, sempre municípios, geralmente ali a Açailândia, né? Bom Jesus das Selvas, Viana, Monção. A questão dos interiores, infelizmente muitos estão representados ali. E eu fiquei mais chocada por já estar, né, na nossa capital, porque aqui no Maranhão é uma questão mais do âmbito rural. Já temos estatísticas, então, também de São Luís. E o que a gente observa, eminentemente, 90% é mais fazendas,
né? Então, pela questão da localização geográfica, como é mais difícil, ainda mais você entrar na propriedade de alguém no Brasil, é muito complicado, né? Você tem que ter ali um mandado para você entrar. Então, para você fazer uma busca dessa, ou o trabalhador tentando fazer contato com outra pessoa, né, como foi o caso de uma varejista de roupa que escreveu um bilhete na roupa, e não aqui no Maranhão, em outro estado, e uma consumidora recebeu aquele pedido de SOS quando foi fazer ali, como que fala? Ver a peça no vestuário, na cabine, e viu, e foi até então levar essa denúncia na Delegacia Regional do Trabalho. Políticas públicas em tese. E qual é o seu ponto de vista em relação ao papel das políticas públicas no combate ao trabalho escravo e na melhoria das condições de trabalho? O papel das políticas públicas é de extrema relevância, porque é através dela que nós vamos conseguir erradicar o trabalho escravo. É claro que a gente sabe que erradicar é uma palavra muito forte, mas se a gente conseguir mitigar drasticamente, já ficamos felizes de saber que conseguimos tirar essa ferida que é aberta, essa ferida social, uma chaga social aqui dentro do nosso estado, dentro do nosso país, que é a contradição, né, entre o ser e o dever ser, é a antítese do trabalho digno, é uma das piores feridas que ainda persiste na nossa sociedade, que tanto se proclama republicana, né, que tanto diz que é Estado democrático de direito, mas que direito é esse em que nós ainda observamos trabalhadores sendo escravizados? E quais foram as principais lições extraídas do estudo sobre a relação entre o trabalho escravo e as questões socioeconômicas do Maranhão? As principais questões que eu observo é que mesmo ainda hoje, no século XXI, em 2023, a gente ainda observa que enquanto não mudar esse modelo de desenvolvimento do capital no Maranhão, que privilegia o grande capital, as grandes empresas, e não observa as pessoas que estão ali na trincheira trabalhando todos os dias e que só precisam de uma oportunidade de trabalho, de renda, de emprego, nós ainda vamos estar nesse triste cenário. Se você parar para analisar, o Maranhão, dados de agora do IDH de 2022, é o estado que tem o pior IDH do Brasil. Nós estamos dentro do estado e que tem a pior escolaridade, a pior expectativa de vida e, mais uma vez, o pior IDH. E aí a gente pode falar, mas teve a Covid. Eles já tiraram esse índice de defasagem da Covid. E ainda assim, no mapa, nós estamos com o pior IDH. E isso faz com que continue reverberando essa questão aqui no nosso estado, né? E não é porque a gente está no Nordeste, é porque realmente nós precisamos de políticas públicas que possam tirar esse nosso trabalhador desse triste cenário que é essa neoescravidão. Conversamos com Bruna Veitosa, autora da tese Trabalho Escravo Contemporâneo no Maranhão, uma análise da lista suja no Ministério do Trabalho com ação de repressão econômica, defendida junto ao Programa de Políticas Públicas da UFMA. Professora, muito obrigada pela entrevista. Suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço, é uma honra estarmos aqui. Nas minhas considerações finais, quero enfatizar que podemos sim tirar esse mal, dessa ferida social que nós temos no Brasil, mas é preciso ter essa interlocução entre todos os poderes e entre a universidade. A universidade tem um grande papel de estar disseminando conhecimento, a produção científica. Inclusive, essa tese foi vencedora do Prêmio FAPEMA 2022 na categoria Ciências Sociais e Humanas, demonstrando o grande potencial que a gente tem com relação a esse tema e que todos nós sejamos os novos abolicionistas do século XXI. Você ouviu a série Políticas Públicas em Tese, uma produção dos estudantes de Comunicação Social da UFMA, da disciplina Comunicação e Políticas Públicas. Equipe de roteiro, locução, produção e edição: Cris Souza, João Batista Pinto, Joema Baldez, Paola Cerdeira, Rafaela Rodrigues e Rose Carvalho. Supervisão de edição: Sailon Souza.
Orientação, professor Franklin Douglas. Tchau, tchau e até o próximo episódio.